dia, tudo bem com vocês? Gente, vamos dar sequência à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje já vamos para o capítulo 29 de Gênesis, que é quando Jacó se encontra com Raquel. Essa história aí, 7 anos de trabalho, hein? 7 mais 7, aliás. Vamos lá então. Gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante para que o YouTube possa recomendar esse vídeo, não só para você, mas para outras pessoas também. E como é importante, né, a gente ler, conhecer a palavra da Bíblia. Vamos lá então? Então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Certo dia, observando ao redor, avistou um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto. Era nesse poço, tapado com uma grande pedra, que se costumava dar de beber aos rebanhos. Quando todos os pastores se reuniam ali com seus rebanhos, então rolavam a pedra de sobre a boca do poço e davam água às ovelhas. Em seguida, recolocavam a pedra em seu lugar na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: nós somos de Harã. E prosseguiu indagando: conheceis a Labão, filho de Naor? E eles replicaram: sim, nós o conhecemos. Então Jacó quis saber mais: ele vai bem? Ao que responderam: ele vai bem, e eis justamente sua filha Raquel que vem com o rebanho. E Jacó ponderou: mas é ainda pleno dia, é muito cedo para recolher os rebanhos. Por que não dais de beber aos animais e não retornais às pastagens? Ao que eles explicaram: não podemos fazê-lo antes que se reúne todos os rebanhos de ovelhas e cabras e se retire a pedra de tampa que tampa a boca do poço. Só então daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e, em seguida, muito emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca. Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Ao final, Labão lhe disse: sim, tu verdadeiramente és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão propôs a Jacó: por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, a mais velha se chamava Lia, e o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó então serviu por amor a Raquel durante 7 anos, mas que pareceram como poucos dias, de tal modo ele a amava. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebeu que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e exclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou. Ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Todavia,
Termina essa semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu. Concluiu a semana de núpcias com Lia e Labão lhe concedeu a esposa de sua filha Raquel. Labão também entregou sua serva Bilhá, a sua filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ele serviu a casa de seu tio ainda outros 7 anos. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz a um filho que chamou de Ruben, pois, exclamou ela, Yahweh contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar. Lia engravidou de novo, assim deu à luz a outro menino e exultou, porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais esse filho, pelo que chamou de Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho e declarou, agora finalmente meu marido me dará toda a atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo, lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino, a esse deu o nome de Judá, e afirmou, desta vez, louvarei o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Também, né, gente, 4 filhos, um em cima do outro, né? Alguns historiadores, eles entendem, né, que, na verdade, Jacó, ele odiava, desprezava Lia, né? Desprezava, não queria saber de Lia, né? Porque dedicava-se quase que inteiramente a Raquel. O verdadeiro amor dele era por Raquel. Por conta disso, né, uma começou a ter inveja da outra, né? E aí outro problema bíblico começa, né, gente? Aqui a gente vê que muitas vezes a inveja é algo que nos leva só a perder, né? Só a perder, porque vejam bem, quem ganha com isso, né? Quem ganha com isso? Lia não ganhava nada, porque embora desse um monte de filhos a Jacó, ainda assim continuava desprezada. Raquel, por sua vez, também não ganhava nada, né? Porque embora tivesse o amor de Jacó, era estéril, até por uma questão da ira de Deus, vamos dizer assim. Deus tentando de alguma forma que se fizesse justiça. Ora, se Lia era desprezada, então que ela tivesse filhos. Se Raquel era tão amada, então que ela não tivesse filhos. E naquela época era normal, gente, ter 2, 3, 4 esposas, quantas pudesse se sustentar, né? Os preceitos até mesmo da monogamia surgiram depois com Jesus Cristo. Hoje é o que se tem de mais correto, é o que se tem de mais cristão, né? Por quê? Porque, lembrando que Deus nos disse que o homem deixará a sua família e se unirá à sua mulher, e com ela, né, ambos serão uma só carne. Leia-se, com a sua mulher terão filhos, não é com as suas mulheres terão filhos, né? Isso aí só para pontuar bem aí e não ter gente aí que queira fazer interpretações aí diversas e convenientes para si. É uma coisa que a gente tem que ter muito presente, né, gente? Ainda mais quando a gente está, vamos aproveitar essa fala aí de conveniência. Tem muita gente que quer tornar a Bíblia conveniente para si, que quer dizer que ali existem palavras que explicam o seu modo de viver, às vezes totalmente distorcido,
O que explica o seu modo de viver totalmente distorcido é Satanás, e só, tá? Então, se você não caminha com Deus, você vai ter uma vida distorcida, pode ter certeza disso. Mas nesse caso você está caminhando com o mal. Você está caminhando com Satanás, o diabo, capeta, cramunhão, como você queira chamar, tá? Então, semana começando, né, gente? Mais uma oportunidade para todos nós de caminharmos sempre com Deus, sempre diante da palavra de Deus. E muito cuidado, essa leitura de hoje nos faz que a gente tenha cuidado. Cuidado com as nossas escolhas. Tá? Porque vejam, Labão entregou a sua filha Lia e Jacó, ou por estar bêbado, ou por ser escuro, ou por algum motivo, aceitou, né, gente? Aceitou, foi enganado, falem qualquer coisa. Dormir, então, com Lia, né? E nela é que ele acabou fazendo filhos. Ora, né? Culpa de quem? Vamos culpar, então, a única e exclusivamente a Labão? Não, 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 gente. Verdade é que Jacó acabou aceitando esse tipo de coisa. Então, muito cuidado com as nossas escolhas. Isso que eu deixo para você no dia de hoje. Presta atenção naquilo que você está fazendo no seu dia a dia e tenha escolhas corretas. Escolhas corretas são aquelas que não prejudicam aos demais. Quando você quiser saber se isso é correto ou não prejudica os demais. Se além de não prejudicar, fazem bem aos demais, então você pode ter certeza que é uma decisão pautada nos ensinamentos de Deus. Tá bom, gente? Começa a semana, segunda-feira. Desejo uma semana excelente a todos vocês e que tenham a paz e as provisões plenas de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que todos eles estejam com você. Que o Espírito Santo lhe conduza sempre pelo bom caminho. Amém? Isso aí, gente. Nos vemos então hoje, 7 da noite. Lembrando que a gente está sempre com vocês, 7 da manhã e 7 da noite. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos logo mais.